Bom, pessoal, tudo bem? Eu só queria tecer uns comentários aqui rapidinho sobre o dilúvio que surgiu aí no grupo e fazer uma análise mostrando alguns termos sobre o que aparece lá em Gênesis que talvez possa ajudar as pessoas a ter uma interpretação mais coerente acerca do dilúvio bíblico, tá bom? O termo hebraico para a história bíblica do dilúvio é Mabul, aqui ó, o Mem, o Vav, o Beit, o Vav e o Lamed. E essa palavra aparece apenas duas vezes na Bíblia, né? Em Gênesis, aqui na saga do dilúvio, e no Salmo 29:10, que esse salmo é uma descrição poética e elevada da força divina, ou seja, só uma hipérbole, que aí o autor utiliza esse termo dilúvio, tá bom? Em acadiano, o significado dos termos Biblu e Abubu é uma chuva destrutiva. Então esses termos acadianos é que provavelmente originaram o termo Mabul, o termo Biblu e Abubu. A palavra hebraica Mabul é derivada da raiz hebraica e acadiana e o Beul, né, que é Biblu e Abubu, que significa dirigir e transportar, ou seja, uma grande chuva que dirige, que transporta as coisas, como uma tempestade. A mesma raiz hebraica é conectada com o verbo liderar, que é lehovil. A palavra Mabul sozinha já nos conta a história, né, também da liderança de Noé, ou seja, tem uma conexão com o termo liderar, que Noé liderou uma nova geração de acordo com a Bíblia, né, nos tempos de uma chuva destrutiva. Então o termo ele dá essa ideia, uma chuva que destruiu tudo, e aí através da liderança de Noé surgiu uma outra humanidade, né, uma nova geração. Aí esse versículo aqui de Gênesis 6:7, nós vamos analisar aqui alguns termos. Ó. E disse Deus: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de ter feito os homens. Primeiro termo aqui, destruirei, que eu destaquei aqui em amarelo, o termo é machá, em hebraico, que não significa bem destruir, apesar de poder ser usado às vezes nesse contexto, mas significa limpar, apagar da memória, ou apagar literalmente, ou remover. É isso que significa o termo machá, que nem você vê aqui no segundo livro de Reis. Ó. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém. Deus destruiu Jerusalém? Não, ele só limpou as pessoas más de Jerusalém. Ó, como quem limpa um prato, limpa ou vira para baixo, que tudo limpa é o mesmo termo machá. Então limpar, aliás, machá seria literalmente remover a sujeira, apagar, limpar aquilo que é sujo, que não presta. Então quando Deus diz aqui em Gênesis que destruiria o homem, basicamente o autor está dizendo que Deus ia remover aqueles que não prestam, os iníquos, os maus, as pessoas ruins, tá bom? E a ideia nesse trecho é que o Eterno eliminaria de Jerusalém todos os iníquos aqui no livro de Reis, mas não todas as pessoas, só os que não prestam. Já o termo aqui, ó, a face da terra, aqui em hebraico, é o termo ali é Pinei Ha-Adamah, ó, Pinei Ha-Adamah. E não significa todo o planeta, como a Bíblia em português dá a entender. Porque esse termo Pinei Ha-Adamah, que é Hadamah, que é traduzido como terra, na verdade é todo lugar conhecido, ou a terra de Israel, que nem diz aqui, ó, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais, né? Os pais quem? Os hebreus, os israelitas. Deus deu todo o planeta para os israelitas? Não. Na verdade, Deus deu para os israelitas só a terra ali prometida na Bíblia, né? A terra que emana leite e mel, de Abraão. Mas o autor aqui de Reis usa esse termo, ó, Pinei Ha-Adamah. Então é só aí você ver que esse termo é aplicado à terra de Israel, a terra conhecida. Então não é todo o planeta ali que o autor de Gênesis está falando. E Haaretz, né, inclusive é o nome do jornal lá de Israel, né, Haaretz. Eu já mostrei em outros vídeos, né, aqui nesse canal, que é a palavra que aparece lá no versículo 13 aqui, ó, e desfarei com a terra, né, destruirei tudo que existe na terra. Também não é todo o planeta, né, é Israel e a região conhecida. Que nem, por exemplo, aqui, ó, na maldição de Caim. Deus falou que ele seria um vagabundo em toda a terra. Caim ia fugir do planeta inteiro? Não, eles nem conheciam o planeta inteiro, então não teria como. Ou, por exemplo, aqui, ó, em Gênesis 10, aqui fala que Nimrod, ele fundou ali na terra de Shinar, né, a Babilônia. Nimrod fundou a Babilônia no planeta inteiro? Não, porque na Haaretz, aqui, é uma região específica, uma região conhecida, próxima. Por exemplo, lá em Jeremias ele fala assim: dos profetas de Jerusalém saiu no passado a contaminação sobre toda a terra. Os profetas de Jerusalém contaminaram todo o planeta? Não. Então ali, porque Haaretz geralmente é Israel e o mundo conhecido da época. Então quando Deus fala aqui em Gênesis, a Bíblia fala que Deus desfez toda a terra, né, ou tudo que havia na terra, Haaretz, ele está se referindo apenas à região conhecida
ali do autor de Gênesis, e não todo o planeta. E por fim a expressão toda a carne, né, que aparece aqui, ó, e inspirou toda a carne que se movia sobre a terra, né, tanto de ave como de gado, de feras, etc. Como é que ele inspirou tanto todo o gado se tem um monte de gado hoje em dia na internet, né? Enfim, a expressão aqui inspirou toda a carne é kol basar. Kol também eu já mostrei em outro vídeo aqui do canal, que kol muitas vezes é só um superlativo, uma hipérbole. Nem sempre kol é todo, apesar de que significa todo em hebraico, é só um exagero linguístico, não é todo. Como por exemplo aqui em Jeremias, ó. Deus está falando que algumas pessoas que voltariam da terra do Egito iriam escapar da espada. Alguns hebreus, ó, que voltarem iriam escapar da espada, da morte. Só que no capítulo seguinte, Deus fala que ele ia trazer um mal sobre toda a carne desses hebreus que estivessem lá no Egito. Então como que alguns iam escapar? É porque todos é uma maioria, um grande número. Então esse termo aqui, kol, não é todos, como a gente tem em português, todos. É só um exagero linguístico, ou seja, a maioria. É o mesmo que eu disser assim em português, por exemplo, todo mundo odeia o Bolsonaro, um exemplo hipotético. É claro que nem todo mundo odeia o Bolsonaro, o planeta inteiro não. Mas um grande número de pessoas, eu exagero e falo todos. Ou por exemplo, todo brasileiro é malandro. É claro que nem todo brasileiro é malandro, mas como uma maioria geralmente se usa esse estilo linguístico, esse recurso literário. Quando você fala todos, ou aqui no hebraico, que nem no caso kol, não é todos literalmente, é uma grande maioria, tá bom? Então agora que nós entendemos os termos, vamos ver aqui de novo o versículo, só antes de eu finalizar ali, ó. Então Deus disse assim para Noé: eu destruirei, ou seja, eu vou remover os maus, os iníquos, aqueles que não prestam, vou fazer uma limpeza, vou fazer uma limpa. O homem que eu criei sobre a face da terra, ou seja, sobre Ha-Adamá, ou seja, sobre a terra de Israel e ali próximo. Desde o homem até o animal, ao réptil, todos ali envolvendo a mesma região. Então é por isso que ali a Bíblia não menciona animais de outros lugares, como por exemplo o canguru da Austrália, etc., porque é uma coisa regional. E aí quando diz aqui que Deus exterminou todo o homem da terra, ou expirou toda a carne, pode se referir apenas a uma maioria, e não a todo ser humano, mas apenas uma maioria. Então basicamente isso, ok? E alguns entendem então que a narrativa do dilúvio pode ter sido uma inundação local, né, o rompimento de uma barreira natural, ou uma grande chuva, né, uma chuva destruidora, é isso que significa o termo Mabul, que a gente viu lá em cima, que causou uma grande destruição numa determinada região e foi narrada de forma poética na Bíblia. Alguns argumentam, por exemplo, alguns acham que pode ter sido algum desses estreitos aqui, ó, como o Estreito de Gibraltar, pode ter originado o Mar Mediterrâneo, que eu acho muito improvável, ou algum estreito aqui na região de Istambul, ó, que talvez fosse uma barreira natural aqui antigamente, que se rompeu e formou aqui o Mar Negro, que nem vocês veem aqui no mapa, onde está o pontinho vermelho. Aí as pessoas que viviam nessas redondezas se assustaram com essa grande quantidade de água, entenderam que era um dilúvio, um castigo dos deuses, tal, e aí surgiram os mitos diluvianos do mundo antigo. Ou pode ter sido só uma grande chuva forte em alguma dessas regiões, talvez até aqui em Israel mesmo, e porque Israel é uma região muito baixa, né, com relação ao nível do mar, pode ter causado muita destruição, inundado uma boa parte aqui da região, e os autores antigos acharam que era um dilúvio, porque na época deles era uma coisa espantosa, eles não conheciam todo o planeta. Então são muitas hipóteses. Já outros acham que o dilúvio é uma adaptação de contos anteriores, como por exemplo a epopeia de Gilgamesh. Eu já mostrei aqui nesse canal, né, que ela é bem anterior ao Gênesis. Quem não conhece, dá uma pesquisada aí que vocês vão achar interessante. Mas com um significado simbólico apenas. Ou seja, o autor pode ter adaptado uma história para transmitir uma mensagem. Lembra que eu falei numa live que às vezes na cultura hebraica eles adaptam histórias, mas dão uma resignificada para transmitir uma mensagem, uma verdade, uma ética, um conhecimento? Pode ter sido isso. Eles podem ter pegado contos anteriores, feito uma adaptada para transmitir algo, para transmitir uma justiça, um conhecimento, alguma coisa. Porque dilúvio, em linguagem bíblica, ele é utilizado na Bíblia poeticamente para simbolizar uma transição de eras e purificação de pecados. Então o autor que fez essa adaptação ali em Gênesis, ele podia não estar se referindo a um dilúvio literal. Ele podia estar criando uma história sem H, uma história fictícia, para mostrar que Deus em dado momento ele purificou a humanidade dos pecados. Como por exemplo aqui Isaías fala assim, ó: e a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, ou seja, do castigo de Deus, então sereis por ele pisados, por Deus.
Então aqui você pode ver que o autor, né, o profeta, ele usa um termo parecido, um dilúvio do açoite. Ou seja, que Deus ia punir as pessoas más, que nem a limpeza ali que eu falei do verbo machar, né? Deus ia fazer um machar, ia limpar as pessoas más, castigando elas. Então o dilúvio do açoite. Então pode ter o mesmo simbolismo, pode ser um simbolismo de uma geração má, pré-diluviana, ou seja, um homem muito corrompido, e que houve uma determinada catástrofe natural, alguma coisa que destruiu várias pessoas, e o autor entendeu como se fosse uma purificação divina. Um outro exemplo aqui, só para finalizar o vídeo, é do Novo Testamento, que Jesus compara a vinda dele com os dias de Noé, a vinda dele em juízo. E que como é comparativo, tá? Até o Sabino acho que falou disso num vídeo aí que ele estava refutando aí, um professor de grego, né? O Reis, né? Acho que é Recei, aqui em grego, né? Racei, acho que é isso. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o quê? O dilúvio, ou seja, uma destruição, uma grande enchente, e consumiu a todos. Então Jesus compara a sua vinda com o dilúvio, como o dilúvio, a vinda do Filho do Homem, ou seja, onde haveria uma purificação, onde as pessoas más seriam destruídas e apenas algumas pessoas boas seriam salvas. Assim como na saga de Noé, quem se salvou foi Noé e sua família, dentro do Novo Testamento, quem só se salvou foram os cristãos que ouviram a palavra de Jesus e deixaram Jerusalém antes da sua queda. Agora, houve um dilúvio literal quando Jesus veio? Não. Então pode ser só um estilo literário, uma figura de linguagem para simbolizar purificação de geração. Quando uma geração se corrompe demais, há uma transição de eras, né, um dilúvio, que acaba acontecendo uma catástrofe natural, destruindo as pessoas más, e aí a humanidade ressurge com pessoas que foram salvas, purificadas, pessoas que escaparam dessa destruição. Seria um simbolismo aqui por trás, tá bom? Então analise aí, tirem suas conclusões. Paz a todos.